Sim. Vamos lá, Alda. Gente, boa noite. A gente está iniciando o nosso segundo encontro, né? Segunda roda de conversa, que é uma parceria do Intercambiantes com o RAI do Estação Agreste. O objetivo desse nosso encontro, dessa roda de conversa, é a gente discutir, conversar, compartilhar a experiência e a vivência no cuidado em saúde mental com trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente vai iniciar, né, com uma música que vai ser uma forma de facilitar a nossa conversa. Essa roda ela tem o objetivo de ser preparatória para a gente apresentar no segundo encontro de intercambiantes, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de março, né? Daqui a uma semana, a gente vai se encontrar nacionalmente para conversar sobre a necropolítica no Brasil e sobre a experiência das pessoas que trabalham com viventes de rua e sobre o sofrimento psíquico dos trabalhadores e trabalhadoras em saúde mental. Então, sejam todas bem-vindas, bem-vindo, Evaldo, e a gente vai iniciar. Renata, eu queria que você convidasse os Paralamas do Sucesso aí para começar a facilitar o nosso encontro. Bem-vindas, boa noite.
mim está travado. Vocês estão vendo ou ouvindo alguma coisa? Muito pouco. O som estava bem baixinho. Tá, e tá cortando muito, só a imagem mesmo. Eu não consegui ouvir, mas eu acho que a gente tem um texto aí, você pega como texto, e eu acho que nos serve como texto. A proposta de Alda é que a gente dê uma rodada exatamente sobre a questão do sofrimento dos trabalhadores e trabalhadoras nesse momento que todos nós vivemos. Então, acho que a gente pode abrir a rodada, não é, Alda? E aí, quem quiser falar, pode utilizar e a gente vai debatendo, e vai conversando, e vai dizendo a partir da manifestação de todos nós. Evaldo, eu até boa noite a todos, né? Enfim, a todas. Eu, como sou conselheira municipal, né, de política sobre drogas, na realidade a gente fez visita o ano passado aos serviços, né, que atendem a população em situação de rua aqui no município de Recife, Pernambuco, e eu até perguntei à sociedade civil se a gente poderia compartilhar um pouco do que a gente identificou nessas visitas no período da pandemia, né, dizendo que a gente estaria numa reunião, eles até concordaram, falaram que era bem importante essa divisão. Aí eu não sei se a gente poderia começar por isso, porque assim, é uma dimensão do território com recorte, né, de Recife, mas eu acho que talvez ajudasse um pouco a caracterizar, né, o que a gente está vivenciando. Então a gente fez, pode ser assim? O que é que vocês acham? Não é tranquilo? Claro. Pronto, tá. Então, o Conselho de Política sobre Drogas, né, fez a visita, né, a partir de uma demanda de um ofício, né, do Ministério Público querendo compreender, de fato, como é que estava acontecendo o atendimento da população em situação de rua, né? A gente recebeu, né, esse ofício e aí queria realizar a visita a partir da comissão de fiscalização para poder compreender como é que estava essa dimensão. Então, a gente realizou as visitas nos serviços da assistência social e do Sistema Único de Saúde do município de Recife. Então, nós fomos no Centro Pop, nós fomos nos CAPS AD, né? E a gente também foi no abrigo noturno e no restaurante popular, tá? Nessas visitas, a gente pensou em abordar 4 pontos de análise. Um foi a questão da infraestrutura, os diálogos com os usuários, diálogos com os trabalhadores e trabalhadoras, gestores e gestoras, e também as diretrizes de funcionamentos frente à questão do Covid. Então, bem atual, né, do que a gente está vivenciando. Então, o que a gente pôde identificar, né, na realidade, é que a questão da infraestrutura, a gente observou uma diferença, né, destinadas aos serviços, né? Então, isso, na realidade, os serviços, na ocasião, e acredito que ainda permaneça, porque isso aconteceu no segundo semestre de 2020, ainda permaneça com esses mesmos problemas de infraestrutura. Né? Então, banheiro, ausência de porta, problemas de escoamento de esgoto, condições de acessibilidade, né? Então, isso já era uma coisa que existia, e no processo de pandemia, né? Sobretudo a população em situação de rua que precisa acessar esses serviços para tomar um banho, ainda não se estava a contento, né? Vamos dizer assim, e isso era um problema anterior, né? Antes do processo de pandemia. Isso, enfim, nos dois centro-pop, né? Então precisava de reparos urgentes nessa questão. No restaurante popular, na realidade, tinha aquela condição do sol, né? Quando eles iam buscar a refeição, a gente na visita, né? Aquele sol lá a pino para poder esperar a alimentação, né? E independente de sol e chuva, ficavam numa exposição, né, sem nenhum cuidado, porque eles tinham que pegar quentinha e não tinha como fazer a refeição, né, neste local. Problemas de infraestrutura, né, dessa questão da acessibilidade, enfim, vou até para poder a gente ter tempo para conversar.
Sobre os diálogos com os usuários e as usuárias, né, na realidade, eles relataram muito a importância de ser um espaço importante para a vida deles, de conseguir resolver algumas coisas. Então, eu lembro que na visita mesmo a um dos Centro Pop, tinha uma dificuldade muito grande da questão do registros do RG, né? E através do Centro Pop, muitos desses usuários estavam conseguindo, apesar de ter mudado a dinâmica, né? Porque no período da pandemia, e ainda a gente está vivendo, os serviços eles estão mudando muito a sua forma de atendimento. Então, isso às vezes gera uma dificuldade na questão da viabilidade de documento e da garantia de outros direitos, né, devido aos horários, enfim. Então, isso foi relatado ao mesmo tempo, né, eles também mostravam a questão da necessidade, né, de ter mais abrigos públicos permanentes, né, isso é bem focado para a população em situação de rua. A comida do restaurante popular foi bastante elogiado pelos usuários e usuárias, né, que a gente conseguiu contactar no dia. Na verdade, a gente não combinou, a gente combinou com os gerentes dos serviços e das unidades para poder visitar, mas com os usuários, a gente, quando chegou lá, os que estavam disponíveis para conversar, a gente conversou com eles. Na realidade, teve alguma questão em relação ao abrigo, né, sobre a questão da variedade, que era um pouco insuficiente, né, mesmo do café da manhã, então, isso foi uma coisa que foi colocada por eles, né, nesse momento. No Centro Pop, uma das coisas que foi um pouco mais de crítica que eles colocaram foi justamente não ter um local para poder lavar a roupa, né, porque, na realidade, se a pandemia exige a questão do isolamento, mas também da higienização das mãos e das roupas, das máscaras, né, enfim, de tecido, isso foi uma questão, não ter onde lavar e também não ter onde secar, até porque o serviço, ele, naquele período, né, ele suspendeu as atividades coletivas, então as pessoas só entravam e saíam para pequenos atendimentos, né, então isso foi tanto trazido pelos usuários como também trazido pelos trabalhadores, né, nesse momento. Sobre o diálogo com os trabalhadores, né, na realidade, o que foi colocado foi a questão dos EPIs e a qualidade dos equipamentos, né? Então, isso foi uma coisa que foi trazida, né? Porque, na realidade, tinha muito mais investimentos para as pessoas que estavam na linha de frente, mas como os serviços de saúde estavam em funcionamento, a qualidade desse EPI, sobretudo para a equipe da assistência social, foi algo que foi extremamente colocado, né? O tipo de qualidade, a disponibilidade em tempo hábil, né? Porque a equipe ela ficou de fato cuidando dessas pessoas junto com outros parceiros, né? Que foi, a gente até viu nas mídias, né? Entregando quentinha na situação de rua, então isso foi uma coisa que foi colocada dessa dificuldade, né? A dificuldade também das equipes estarem se sentindo sobrecarregada com essas novas demandas, porque não se tinha muito claro, né, os protocolos, apesar de ter sido disponibilizado um protocolo para a saúde mental na assistência, isso ainda estava em construção, né? Então isso também trouxe um desafio da equipe se reorganizar, porque na realidade não era um lugar comum, né? A equipe agora estava atendendo, mas quando saía desse atendimento se colocava na mesma condição de pandemia como toda a sociedade, então acho que isso trouxe um certo nervosismo nesse cotidiano, né? Eles relatavam essa adaptação, né, sobretudo uma adaptação ao atendimento remoto, que é uma coisa que não era muito comum utilizado, né? Agora a gente está se reunindo de forma remota, mas os atendimentos nos serviços não eram assim, então isso, uma questão da adaptação, foi uma coisa também que foi colocada, a forma de atender, a questão de disponibilizar as informações por telefone, de criar um vínculo por telefone, de saber manusear esse equipamento, os serviços, às vezes, sem estrutura de internet, sem equipamento para poder fazer essa modalidade, né, de atendimento, foi uma coisa que foi bem trazida por eles, né? E o que a gente concluiu, né, e até a gente até recomendou, esse é um documento, inclusive foi aprovado, ele é público, né, ampliação de aporte financeiro na questão de infraestrutura, como também no quantitativo de recursos humanos, né, para justamente ampliar o acesso da população em situação de rua,
uma oferta de serviço para a população em situação de rua, né? Pensar num plano de contingência por RPA, porque o desenho geográfico, né, estava muito dividido e não daria cobertura em todas as áreas. A questão de melhorar a oferta de café da manhã, almoço e jantar, porque parte dessa população em situação de rua comia nos restaurantes. Na medida que teve esse período de fechamento, eles ficaram sem ter aquela comida no final, enfim, então isso foi uma dificuldade. Então, de fato, eles estavam procurando os serviços da assistência social e alguns serviços, né, da política sobre drogas, que são os centros de atenção psicossocial álcool e drogas. Então, foi identificado isso. Ao mesmo tempo, a gente identificou também que, mesmo nesse cenário bem adverso, os profissionais tinham uma implicação muito grande sobre esse cuidado com os moradores, né, com a população em situação de rua. Toda a conversa falavam daquela preocupação de como seria, como é que poderia fazer, porque como eles são, em certa medida, um público invisível, né, é como se esses trabalhadores dessem a visibilidade e garantissem esse direito nesse cotidiano, né? Então, a gente fez essas visitas, enfim, e aí a gente foi colocando, né, da importância que e a gente observou que tinham coisas que eram anteriores, né, mas com a pandemia isso se agravou, e eles ficaram um pouco com dificuldade dessa assistência, e os trabalhadores com dificuldade de executar seu trabalho por uma condição mesmo real nesse fazer profissional. Então, assim, eu fiz um resumo do resumo, só para a gente poder abrir também e ouvir outras pessoas, né, então foi isso. Obrigada. Pois é, Poli, mas eu acho que você trouxe, nesse pontapé, tu trouxesse um panorama bem amplo, porque quando eu te ouço falar da população de rua e do contato que vocês tiveram, todos os artigos e trabalhos que nós temos acompanhado ao longo desse 1 ano de pandemia, primeiro fala claramente numa acentuação da desigualdade social. Então, aqueles que já sofriam antes, como tu disseste, passam a sofrer muito mais, né? Então, se a gente está pegando a população de rua, e se a gente pega a população de trabalhadores da saúde, a minha experiência de consultório e a minha experiência por ler e acompanhar o que tem sido noticiado e publicado, mostra também que, além de viver a angústia da própria contaminação, o profissional de saúde viveu e vive a angústia de ser, na verdade, o vetor da contaminação da sua família. E isso é uma coisa muito dramática, porque são pessoas que ficam dobrando e dobrando e dobrando o serviço, porque tem medo de ir para casa, que em casa tem uma mãe ou tem uma avó idosa e tem alguém que é muito vulnerável, e o que menos a pessoa quer é exatamente se transformar nesse vetor que leve o vírus para dentro da casa. Por outro lado, aquilo que você falava de acentuação das dificuldades, isso acontece dentro do indivíduo, dentro do trabalhador. A gente tem observado que há acentuação de quadro de sofrimento psíquico, que alguns que já existiam antes do processo pandêmico, né? Você viu alguém que já era deprimido antes do processo da pandemia, e com a depressão, com o isolamento, com todo esse temor, com todo esse medo de ter medo que a música está trazendo, o medo do trânsito, o medo do tráfego, o medo da casa, o medo, e todo esse medo aumenta aspectos do seu sofrimento, no caso da depressão. Você tem uma reincidiva da depressão, pessoas que não apresentavam depressão que começam a apresentar, este contato para as pessoas que conseguiram ter um isolamento social, esse contato aumenta o conflito, isso é absolutamente normal e esperado. Então, acho que é isso, tem novos quadros de sofrimento psíquico, tem velhos quadros de sofrimento psíquico, tem o aumento da desigualdade, tem o aumento da carga nas mulheres, e a gente sabe que há um aumento na carga nas mulheres. Quem mais sofreu com o processo da pandemia foram as mulheres, em relação a todos os aspectos, em relação à saúde mental, em relação à perda de trabalho, mesmo aquele esboço de volta para o trabalho. O que você leu nos jornais foi assim: a volta ao trabalho se dá de uma forma desigual. Os homens estão encontrando mais postos de trabalho para se recolocarem do que as mulheres. Então, nós temos uma acentuação
de aspectos que a sociedade contemporânea já vinha enfrentando e que a pandemia, quando se revela, ela se revela exatamente hipertrofiando estas desigualdades e estes sofrimentos que já existiam antes da pandemia. Então, esse seu depoimento, esse seu percurso ao longo desses equipamentos nos traz um pouco aquilo que a gente tem ouvido e tem visto nas publicações que a gente tem acompanhado. Acho que teu depoimento foi muito rico, Poli. Obrigado por essa contribuição. E era importante que a gente ouvisse outras pessoas como estão vivendo, como viveram e como veem os companheiros e companheiras vivendo dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua escuta psicológica. Fiquei pensando aqui sobre o fato de, na maior parte das vezes, né, eu trabalho no RAID atualmente e é um serviço essencial. Então, ser um serviço essencial num contexto de pandemia e você atravessar por tamanhas adaptações num tempo muito curto, do como isso, de fato, produz um nível de angústia maior, porque essa relação de cuidado e de responsabilidade me parece que intensifica. Né? Eu lembro que, acompanhando um pouco o compadre, a preocupação era de como garantir minimamente, né, condições de acesso e de cuidado para a população que estava em situação de rua, né, que rapidamente os serviços acabam fechando e quais eram as adaptações possíveis, né? E eu acho que tem uma coisa que a gente falava muito no início, é que diferente de outros momentos, né, na pandemia, os cuidadores também estavam passando pela experiência traumática da pandemia. Não havia um distanciamento, né? Eu lembro de acho que foi um exemplo até que a Alda tinha me trazido em uma supervisão, né? Quando você vai num deslizamento de barreira, você não passou pela experiência, né? Existe um certo distanciamento. E esse nível de angústia sobre o medo da perda, sobre ser uma pessoa que seja vetora, requer um nível de responsabilidade muito maior, né? Bom, pelo menos eu estou compartilhando um pouco da minha experiência. Eu aperriei um pouco a Evalda, assim, porque eu ficava angustiada com o fato de estar vivenciando isso também, né? Então, acho que eu fico pensando sobre esse intervalo de tempo que é muito curto, né? Foi uma mudança, uma grande mudança num intervalo de tempo muito curto. Então, exigiu uma série de adaptações. Então, tem trabalhos que podem ser remotos, o nosso trabalho não pode ser remoto, né? Eu não posso ofertar o cuidado remotamente, né? Porque na maior parte das vezes as pessoas já estavam em situação de vulnerabilidade, né? Então, fora todo tipo de agravamento, eu escutava recentemente, agora no Itaú Cultural, uma conversa com Christian Duca e Krenak disse que quem não adoeceu fisicamente passou por um adoecimento emocional muito grande, né? Porque é um deslocamento intenso e que gera muito sofrimento. Enfim, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sabe? Sobre o fato de nós sermos um serviço essencial e do como isso reverbera, e sobretudo porque atualmente eu não estou num serviço público, não passo por essa experiência, mas o fato do sucateamento da rede de cuidado, né, que a gente vem atravessando já há alguns anos. E eu acho que a pandemia também acaba acentuando isso. Evaldo, eu sei que o foco, né, dessa roda é o foco mais voltado para os trabalhadores, né, da saúde, mas eu gostaria muito de compartilhar uma pesquisa, né, que eu e mais 3 colegas do mestrado, né, dentre eles Edna Granja,
a gente desenvolveu com os professores, tanto da FAVIP, Caruaru, né, quanto da FBV de Recife, que fazem parte, né, de um mesmo grupo, e a gente tentou avaliar um pouco a saúde mental, né, dos professores neste período de pandemia, né, com a necessidade dessa mudança, né, do ensino para o ensino remoto. Né? E os números, eles, né, foram números bem preocupantes, a gente chegou a apresentar isso para a universidade, e aí eu vou falar assim, bem por alto, para vocês terem uma a gente fez essa pesquisa com 300 professores, desses 92,85%, eles tinham a percepção, né, de um volume de trabalho muito maior, né, diante da pandemia e, consequentemente, diante dessa mudança, né, para o home office, para o ensino remoto. Depois, eles, em relação ao cansaço, quase 90%, né, 88,78%, né, avaliaram estar muito mais cansados, né, nesse período de pandemia e na forma como tudo estava sendo conduzido, e aí, né, essa brincadeira que nós tivemos com Rossana, né, no início, às vezes a gente está em mais de uma reunião ao mesmo tempo, o nível de exigência, o nível de preenchimento de planilhas, de uma série de coisas que antes não era, né, da nossa atribuição como docentes. Quase 40%, né, referiram um processo de adoecimento no último mês, nos últimos 30 dias, né? Então, quase 40% dos professores apontaram, né, algum tipo de adoecimento. E desses, 39,80% atribuíram a essa nova forma de trabalho, né, esse trabalho remoto, né, por causa da pandemia. E aí, dentre os principais adoecimentos, a ansiedade, ela veio, né, de uma forma bem gritante, dores de cabeça, dores musculares, né, então vários tipos de dores, insônia, né, uma dificuldade muito grande de dormir. Alguns relataram a necessidade de ter que ser medicado para conseguir dormir, né, nesse período de pandemia e nessa mudança, né? E em relação à alteração do sono, 71,43%, né, percebeu, né, uma alteração significativa, né, no sono, né, depois desse trabalho. E alterações de humor também, 73,47% apontaram, e dentre essas alterações de humor, mais uma vez a ansiedade, né, a impaciência, a irritabilidade, vieram, assim, a falta de ciência, então também foram momentos bem gritantes. Então, isso é alguns, né, dos dados que eu trouxe só forte, assim, né, no entorno do processo de adoecimento dos professores, que eu achei importante a gente também discutir aqui, né? A gente fala dos trabalhadores, né? A gente está vivendo alguns professores entrando de licença, né, por crises de ansiedade, né, síndrome do pânico, enfim, uma série de processos, né, que vem comprometendo a saúde mental desses profissionais, que estão vivendo um nível de pressão, né, bem diferente, né, do que anteriormente a gente vivia, e tudo muito difícil, né, muito difícil mesmo. Interessante que eu li hoje de manhã uma pesquisa que foi feita com 1.700 trabalhadores de saúde, tu estava falando dos trabalhadores da educação, dos professores. Da educação. Né, e que trazia um número muito semelhante a esse seu, ou seja, 86% dos pesquisados apresentaram alguma dificuldade na área da ansiedade. A ansiedade aparece exatamente, a amostra foi 17.491 pessoas, com a idade média de 38,2%, entre 18 e 92 anos, e destes, 85% apresentaram
algum tipo de transtorno da ansiedade, leve, mas algum tipo de transtorno. E eu acho interessante isso, quando a gente casa levantamentos e estudos, porque um corrobora o outro, um até reforça o outro, né? E neste estudo a depressão aparece como um dado muito menos relevante, 16% só. Mas eu queria também conversar com vocês um outro aspecto que me veio na memória, que no primeiro semestre do ano passado, final do primeiro semestre, começo do segundo semestre, a gente teve uma carta de uma profissional médica que falava sobre uma proposta de uma reunião do condomínio de que os médicos e trabalhadores de saúde não subissem no mesmo elevador das outras pessoas do prédio. A proposta era que eles usassem o elevador de serviço, que seria desinfectado todas as vezes que ele passasse. E eu achei legal nesse desabafo dessa médica, ela mandou para o condomínio essa carta, só que essa carta viralizou e todos nós entramos em contato com essa carta. E ela dizia, olha, eu proíbo todas as pessoas que assinaram essa carta de irem para a janela bater panela de saudação aos trabalhadores de saúde, porque isso é uma hipocrisia. Ao mesmo tempo que vocês estão batendo panela para saudar os trabalhadores de saúde, a oportunidade que vocês têm de acolher o trabalhador de saúde apoiar. no seu prédio, na sua casa, vocês passam a ser objeto de exclusão e de repulsa, né? Então, nesse sentido, há também esta conotação. Eu falava antes do medo que tem o profissional de levar o vírus para casa e, ao mesmo tempo, o profissional visto pela comunidade também como esse vetor desse vírus, como esse possuidor da possibilidade de contaminar os outros. Acho que foi ótima a tua contribuição, Renata, e vamos ouvir outras pessoas, outro depoimento sobre a questão da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, da saúde e da assistência social. A nossa chamada era essa, não é, Alda? Eu acho importante, Renata, já convidando você para, junto com a gente, fazer a construção dessa apresentação lá para o Nacional, porque eu acho que é um cenário necessário de se ver, né? Primeiro, e aí eu queria já aproveitar falando isso, que você traz o caráter surpresa da adaptação que a gente não pode ter como um dos fatores de ansiedade, né? Por mais que o mundo já tivesse em alguns lugares vivendo a pandemia, chegou para a gente como uma grande surpresa, né? E aí o grande impacto de você, de repente, achar que as pessoas vão precisar... Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Achar que as pessoas vão precisar, vão conseguir rapidamente se adaptar como se nada tivesse acontecido, né? E aí traz essa ambivalência também, Evaldo, dessa associação às super-heroínas e super-heróis como se tivesse completamente acima do humano, né? Então, essa incoerência de acolher a dor de quem está do seu lado é muito vivenciada. Eu tenho acompanhado muitos profissionais de saúde, então, experiências de assédio moral, de desrespeito ao colega ou à colega que está falando da dor, como se a dor pudesse ser medida, né? Uhum. Como se pudesse assim, conter a dor da outra pessoa. Então, as pessoas se colocam muito nesse lugar, né, da super-heroína, e isso cria uma expectativa também muito grande, e essa expectativa faz com que haja mais dor ainda, né? Então, a gente teve experiências assim muito, muito próximas de suicídio na área de psicólogas, né, com psicólogas se suicidar, técnicos de enfermagem, e isso tem trazido é como se fosse aquela pedrinha que joga na água, né, que vai reverberando, né, dor e sofrimento para o coletivo. Muitos profissionais de saúde adoecendo também da Covid por causa dessa falta dessa proteção, então, muito dessa
mistura um pouco da necessidade da sobrevivência com a arrogância, né? Então, se expondo a situações ou sendo exigida a exposição em situações de altíssimo risco. Então, e esse choque, né, que a gente vive o tempo todo acompanhando. Então, o aumento enorme do uso de ansiolíticos e de medicação para dormir. Também eu tenho acompanhado várias pessoas que estão necessitando realmente disso, e a fragilidade de um sistema público de realmente ofertar um cuidado adequado, né? Então, assim, acho que a gente tem muita coisa que a gente precisa estar pensando, né? E aí, quando a música fala do medo, eu penso assim, o que é que a gente vai fazer com esse medo, né? Com o nosso medo, porque nós também estamos com medo. Todo o contexto, quando se estuda, por exemplo, as resoluções do Conselho sobre a questão das emergências e desastres, isso que a Carol falou, a gente está fora da emergência. Agora a gente está dentro da emergência. Então, o luto vivenciado no coletivo, né? Eu tenho acompanhado profissionais de saúde que a colega da sala se matou dentro de um hospital aqui em Pernambuco, né? Então, imagine a dor e o sofrimento que isso tem trazido. Então, são várias questões aí que eu acho que a gente tem muita coisa para pensar e para conversar. A gente tem inscrito aí Malu, Rossana e Aline. Malu? Estava tentando falar, tá ouvindo não? Agora. Agora. Tá, agora, tá ouvindo? Então, vocês falando assim, a gente conversando aqui. Tá baixo, viu, Malu? Tá baixo. Deixa o microfone pertinho da boca que melhora. Quando tu aproxima aqui, a gente escuta melhor. Agora. Tá melhor? Tá melhor? Então, aí falando do adoecimento, né, dos trabalhadores, assim. E eu aqui a todo momento, aqui, né, eu cheia de ferida na boca. Malu, a gente está te ouvindo muito mal, Malu. Porra, o que é que eu posso fazer? Estou aqui com esse negócio. Eu estou ouvindo, Evaldo. É? Tá baixo, mas eu estou ouvindo. Malu está cheia de ferida na boca. Sim, tudo bem. Tá bom. Então, o nível de... Vocês querem dizer que meu ouvido está mais avariado do que o de vocês. Tudo bem. Tu tá meio moco. Tu tá Então, meio tá bom. moco. Malu, desculpa. Tá. Lasca, né? Quer dizer que, no caso, não é que tá ruim, é que tu que é surdo. Aí dificulta. É mais ou menos isso que disseram, Malu, mas você é bem-vinda para falar o que você... Tá bom. Tá. Aí eu estava bem na hora do meu sofrimento aqui, ó, minha boca toda estourada. Aí tu diz que não está me ouvindo. Você é de outra ordem. Não, é dessa. E o pior é que eu vim dizer que é dessa, né? Porque é muito também complicado. A gente está falando do adoecimento desse trabalhador real, e eu lido com isso todos os dias, né? Porque o medo do trabalhador, quando ele dá um espirro, eu preciso fazer um teste, né? Eu preciso, e assim, ao mínimo sinal, esse trabalhador é afastado. Em 2020, manter um programa no Estado, e eu estou falando do posicionamento de gestor, que estou como, né? É muito complicado, porque a gente tem um recurso humano empenhado, trabalhando com esse medo, mas com investimento também, que foi falado aqui, foi falado de um medo, mas foi falado do investimento também do trabalhador, né? Dessa angústia de querer fazer mais, por entender que essa população precisa, e a gente está com um cenário bem ruim, onde serviços que são oriundos da assistência realmente, que são de abrigamentos, que são como um centro pop, que são de alimentação, também precarizados, onde eles começaram a reduzir esse atendimento por conta da não condição de atender tão abertamente, de se botar para dentro gente para almoçar em grande quantidade, não aglomerar, não
tem um espaço adequado, né? Então, que foi o que Poli trouxe, né? Poli trouxe um cenário aí muito, muito legal, bem resumido do que continua acontecendo, né? E aí a gente, com os nossos trabalhadores no programa, as pessoas se ausentam também de eu estou com sintoma não confirmado, às vezes o teste vem sair, essas pessoas já passaram 14 dias de isolamento, eu fiquei sem esse profissional 14 dias, aí boto o outro. Aquele que muitas vezes já chegou de acontecer, estava substituindo, com 7 dias ele apresentou sintomas. É muito difícil para a gente também manter o serviço, deixando profissionais, às vezes o serviço está capenga. É uma ginástica que é enlouquecedora. Né? E aí, quando o Evaldo diz sua boca é de outra ordem, é dessa. É porque é muito difícil, né? A gente também está mantendo um programa sabendo da necessidade dele. Né? A gente teve que mudar um pouco a característica, de fato, e o objetivo do programa, Atitude, porque é um programa voltado à ameaça. Está fazendo entrega de kit alimentação, de kit higiene, recebendo as pessoas na frente do serviço, porque eles não estão encontrando aonde pedir. E a gente também teve que acolher essa característica, né? Não esquecendo e não se distanciando do nosso objetivo maior, mas também fazendo isso. E agora, com o decreto do governador do lockdown a partir de quinta-feira, né? E aí ainda vai se falar, eu não posso dar grandes informações, mas, de novo, com plano emergencial para ir para a rua. Mas, veja, o Estado entrando para executar também, junto, né, inicialmente aqui a Prefeitura do Recife, porque o povo que estava ali na linha da pobreza está na miséria. Está na miséria. A gente tinha pessoas que frequentavam o programa, voltavam para suas casas. Não tem mais casa para voltar, porque já perdeu também essa casa, essa condição de se alimentar, a mãe, o pai, o vizinho, quem eles tinham de apoio também já estão na rua. Já tem um coletivo enorme dos que apoiavam ele também na rua. Então, assim, é um estresse para esse trabalhador ver a miséria, ver o sofrimento, ver relatos de família dizendo, eu perdi um familiar. Perdeu por quê? Do Covid? Não, porque minha filha tinha 1 ano, comeu o que a gente comeu, estava estragado, não sei o que, a infecção, morreu. E você escuta isso todos os dias. Esse trabalhador, ele adoece, e aí Renata trouxe do dado, quando não adoece fisicamente, certeza que pelo menos o adoecimento mental, eles estão, e o adoecimento mental traz o físico também, né? Eu nunca tive problema para dormir na minha vida, nunca tomei remédio, ainda continuo sem tomar, mas estou sem dormir. Aí a Eva vai dizer, então estou besteirinha, um negócio, mas porque a gente está tentando, né, fazer o máximo. As pessoas, de fato, estão dando o máximo, mas ainda não é o que está se precisando. É muito, muito difícil. E você vê esses trabalhadores adoecendo, você quer dar o suporte, o maior suporte que você pode dar é, eu entendo, se afaste, eu acolho o que você precisar de mim, mas automaticamente você não pode se distanciar do, mas eu preciso lá, está funcionando, porque eu não posso fechar. Realmente, a gente vive... É um momento de angústia pessoal, porque eu tenho na minha casa minha mãe com 79 anos e uma filha que não tem os 2 pulmões aqui, muita gente sabe da minha história. Então, eu vivo uma angústia pessoal ao ir para casa, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que tocar essas coisas onde tem um monte de gente precisando, tanto os trabalhadores como os usuários. E eu peguei, né, Covid, em novembro. Mas, por ser novembro, agora já vem uma coisa também de que faz um tempo, né? Eu posso ter reinfecção, quer dizer, aí lá vou eu, GG e GM, preciso saber onde é que eu estou. E que nada é garantido. Que aí você não, sua imunidade está alta, Malu. Automaticamente eu estou com estomatite herpética, né? Aqui, céu da boca, todo estourado, né?
Então, assim, e não vou deixar não vou me ausentar, você precisa se ausentar, não posso. Aquele compromisso de também não posso, porque dos médicos não voltarem para casa para não contaminar ninguém e darem jornadas atrás de jornada de trabalho, porque sabem também que se ausentar, isso, né, isso também vai, assim, o colapso é certo, então eu preciso dar minha contribuição aqui, e realmente é adoecedor de todos os lados. E eu acho que o máximo que a gente pode fazer, a gente vem fazendo, eu estou falando enquanto gestora, porque de fato a gente vem fazendo, mas esse acolhimento ao trabalhador, sabe, não sei se pensar numa coisa de um suporte para essas pessoas. Outra, o pessoal da assistência vem sofrendo muito de não ter sido incluído. Existe uma carta que foi emitida 3 semanas atrás, acho que Poli deve saber disso, e foi entregue no Palácio, né? A assessoria do governador, solicitando a inserção do pessoal da assistência. Né? Os profissionais de saúde estão trabalhando ali com a doença, com a demanda no momento. A assistência está trabalhando sem conseguir visualizar essa demanda, esse adoecimento dessa população de rua, que não tem a higiene necessária, né, que está adoecendo, muitas vezes não tá testando porque não tem condições, né? Então, e o pessoal da assistência ali, tanto em território quanto dentro de serviço. E ali, e a linha de frente também, né? E eu ainda digo mais, a linha de frente também e próxima ao pessoal que está muito mais vulnerável a essa contaminação. Né? Então, Malu, eu acho que o depoimento do gestor ele é fundamental, a angústia do gestor é fundamental, porque a angústia empática, não é? Quer dizer, eu estava lendo acho que foi na Folha de São Paulo, a angústia dos médicos e das equipes da UTI, que eram portadores das últimas mensagens das pessoas que morriam. Um que chegava a pegar na mão e dizia assim: diga para meu filho fulano que eu gosto muito dele. Ou a morte das crianças. As crianças morrerem sem pai e mãe juntos, gente. E imagina o que é levar essa carga para fora do hospital e para fora do ambiente de trabalho. Então, eu acho que a angústia do gestor é essa angústia empática e essa angústia real da dificuldade no campo do trabalho objetivo. Rossana é a próxima inscrita. É bem rapidinho, porque vocês já trouxeram tantas questões que eu tinha pensado e são tantas janelas que se abrem, né, para pensar sobre o sofrimento dos trabalhadores, e aí não numa questão panfletária, nem num desejo só de fazer desabafo do abuso político atual, mas assim, pensando na díade, né, da clínica e política, o quanto a falta de um comando único para as ações nessa perspectiva de acolher esses trabalhadores, pensar em como diminuir, minimizar esse sofrimento, né, que ele vai acontecer, não tem como não acontecer, pela natureza do que é ser um trabalhador de saúde, estar na ponta, se já é naturalmente, como eu também estava escrevendo, os professores já adoecem naturalmente de várias questões pelas condições de trabalho que vivem, com a pandemia isso foi multiplicado. Mas aí quando a gente não tem na política nacional e um direcionamento, e o quanto isso vem reverberando nas ações dos estados e municípios, né, isso só faz aumentar ainda mais o sofrimento do trabalhador. E é mais estranho ver os profissionais de saúde negacionistas, né? Os profissionais de saúde que negam o próprio sofrimento ou adoecimento, né? Então, assim, isso traz uma confusão dentro da própria categoria trabalhadores de saúde, digamos assim, quando você vai ter médicos negacionistas, médicos pregando o uso de ivermectina, cloroquina e etc., trazendo protocolos que não têm nenhuma ajuda, nenhum benefício, ao contrário, né? Eu estou agora em Natal, hoje, no Rio Grande do Norte, e a gente vendo o prefeito daqui
cantou para todos os cantos do mundo que a ação preventiva dele, de cloroquina e ivermectina para os profissionais de saúde e tal, medida preventiva, foi o maior auê. Hoje já morreu mais um médico que estava panfletando, né, o uso da cloroquina e tal. Então, o que isso também nos traz de sofrimento mental extra, digamos assim, ao que já é o que a gente vive, ao que a gente já está passando pela natureza do que é essa epidemia, por uma falta de direcionamento político. Então, por isso que eu acho que essa questão da clínica e política ela anda junto, e como alternativa, eu não vejo outro jeito que não seja a gente se mobilizar, né, politicamente para tentar reverter esse quadro. Não vejo outra saída. Então, eu estava em outra reunião agora, tinha acabado a live da Abrasme sobre a Conferência Nacional de Saúde Mental, e a gente corre um grande risco, depois da live a gente foi conversar, porque a gente corre um grande risco de fazer uma conferência que seja dominada por negacionistas, por ABP, por CFM do jeito que está, e a gente, em vez de trabalhar atenção psicossocial, cuidado, liberdade, etc., a gente reforçar as ações manicomiais e tal. Então, o perigo de uma conferência sem a gente estar nas condições de falar da saúde mental como a gente quer, como a gente deseja, como a gente acredita, né? Então, é um momento de obscurantismo mesmo que a gente vive hoje, e que eu acho que esse obscurantismo ele tem reforçado o adoecimento mental dos trabalhadores, porque quando eu vou para a minha fisioterapeuta, que eu amo de paixão, e a gente tem que fazer um pacto para ela não falar sobre o voto dela em Bolsonaro, é porque eu preciso preservar a minha saúde mental e manter minha fisioterapia funcionando, que ela é maravilhosa no que faz. Mas a criatura foi tomar vacina porque o chefe dela, do hospital de Queimados, que ela trabalha na área de Queimados, obrigou. Você vai entrar na fila e você vai ser vacinada. E ela, como fisioterapeuta que trabalha no hospital público, eu tenho medo, porque eu não sei o que botaram nessa vacina, porque a história do chip, a história do jacaré, é uma coisa tão surreal. Eu digo assim, a gente está falando de que nível de sofrimento mental dessas pessoas? O sofrimento mental, a proteção mental, né? Eu vou me alienar ao ponto de eu ficar... Sofrimento da ignorância. Da ignorância total, da alienação total e absoluta. Então, eu vou para a fisioterapia me dizendo assim, no pacto de não vamos falar mais sobre isso, porque eu não quero perder o toque da fisioterapeuta, mas tem hora que não dá, está ficando difícil, né? Então, enfim, eu penso que essa questão da política macro vem reverberando de forma muito negativa. Muita gente das fake news, etc., não sabem mais a quem recorrer, aonde buscar, no que acreditar. E isso a gente tem visto, gente, em diversas áreas, nos nossos serviços de saúde, né? Então, acho que isso é muito triste. Eu queria trazer mais esse aspecto, além do que vocês pontuaram, que eu concordo demais. Obrigado, Rossana. Eu quero lembrar, Rossana, de que o velho Freud dizia isso em Psicologia das Massas, né? Quando a pessoa tem esta relação idealizada com um líder carismático do mal, não é o argumento lógico que vai desfazer essa relação. Essa relação passa por um outro viés, não é um raciocínio lógico. Imaginar que a vacina traga um chip é algo tão insano que como é que você vai dialogar dentro disso? Se a pessoa acredita que dentro de uma vacina tem um chip, então o que é que você vai dizer, né? Além de você vai ter a honra de encerrar a nossa participação nesse encontro preparatório, porque nós... Arthur diz que é jogar xadrez com pombo. Vai derrubar tudo, não adianta você perder seu tempo querendo jogar xadrez com pombo. E ainda caga na tua cabeça. São 9h18. Aline, a palavra está contigo para você fazer suas considerações, que serão as considerações finais do nosso encontro. Vai ser breve, né? Porque, como a Rosana disse, eu fui contemplada pela maioria, né, dos meninos que falaram por Evaldo. Mas estava circulando aqui na minha cabeça muito próximo a isso que a Rosana falou, né, nessa perspectiva política. Quando eu estava vendo a letra da música, né, quando eu estava pensando sobre ela,
eu fiquei refletindo essa perspectiva desse medo mesmo, que tem sido atravessado na vida das pessoas através dessa política de medo. Tem sido muito comum, né? Quem está escutando trabalhador de saúde, tem sido muito comum a gente escutar, por exemplo, que a ambulância está sendo invadida, né? Que as pessoas estão abrindo ambulância porque para ver se tem, de fato, né, paciente lá para protestar, porque o Covid, não sei o quê, o tratamento, enfim. Eu estava com um colega, né, que é profissional de saúde, que está trabalhando diretamente com a linha de frente, ele estava me fazendo um desabafo, né? Que estava transportando um paciente do Cabo Santo Agostinho para aqui para Recife, e no caminho ele deu de cara com um protesto que teve na Avenida Boa Viagem, no domingo, contra o lockdown. Eu não sei se vocês ficaram sabendo. E aí não deu outra, né? Invadiram a ambulância, foi, enfim, toda uma situação daquelas que vocês já imaginam. E aí eu fico pensando, né? A que nível chegamos ao ponto de invadir uma ambulância? E aí eu penso que essa perspectiva, né, circula muito próxima à fala da Malu. Além do medo que se tem em relação a uma política pública que está sendo completamente desmontada e que não tem nenhum direcionamento, que não tem nenhuma orientação, existe esse medo circulando sobre aquelas pessoas que não querem receber algum tipo de cuidado. Existe esse medo de serem atacadas ou atacados dentro dos próprios serviços de saúde. Isso está acontecendo, né? Com muita tranquilidade, com muita frequência. E, enfim, era uma coisa que estava me inquietando muito, né, que trazia a partir disso que Rosana falou, né, essa política desse macro, né, que tem atravessado a gente de uma forma que as nossas relações de cuidado, né, o cuidado tem sido impedido de ser feito. Eu penso que o que circula dentro das falas de todas nós, né, quando a Renata traz essa questão das educadoras e dos educadores, são pessoas que estão sendo negado o processo de cuidado, né? Não só em exercer o cuidado, porque um educador e um educador ainda está passando por esse percurso também de exercer cuidado, mas de receber esse cuidado quando começa, por exemplo, a estar trabalhando em condições que são sobre-humanas, assim, que são difíceis, né? A questão do centro pop também, eu fico pensando, é uma questão também de cuidado que está atravessada sobre um sucateamento tremendo. Eu fiquei muito mobilizada com a fala de Carol, quando ela disse assim, né, que há trabalhos que podem ser remotos e há trabalhos que não podem ser remotos. Mas é um preço, é um custo muito grande que se paga em relação a isso, né? De um abandono. Eu fico pensando de um abandono muito grande dessas profissionais e desses profissionais. Fiquei muito inquieta com as falas que vocês trouxeram. Alda, você é a chefe, você tem o poder de terminar. Gente, boa noite, foi um prazer. Eu achei ótima essa conversa de iguais. Eu acho que a gente, às vezes, precisa fazer mais essas conversas, né? Porque quando a gente traz alguém que vai fazer uma apresentação ou fazer uma conferência, né, a gente perde esse contato da conversa de iguais. Um beijo grande para vocês. Obrigado pela participação e passo para a Alda para que ela possa terminar. Eu queria dizer que é importantíssimo porque a gente, de alguma forma, acolhe e faz esse cuidado com quem está trabalhando, né? Acho que Malu está falando desse estouro da boca, né? O quanto tem sido difícil isso, o quanto tem sido difícil, né? Se adaptar ao remoto, se adaptar a essa forma de trabalhar, ver a dor e ver a morte muito perto. A gente tem vivido muitas perdas e isso é muito difícil, né? Eu penso que a nossa roda cumpriu, né, nossa tarefa de organizar esse trabalho lá para o Intercambiantes nacional, para o encontro nacional, o quanto a gente precisa se escutar mais, o quanto a gente precisa dialogar mais, o quanto a gente precisa estar mais perto, né? Colocar em prática o seguro, ninguém solta a mão de ninguém, na prática, não é? Porque a gente muitas vezes tem um discurso muito organizado, muito bonito, mas está quase no salve-se quem puder. Alguém ajude Carol a coçar as costas dela ali, por favor, porque eu estou achando que ela vai cair da rede. Eu nunca vi alguém coçar dessa forma. Vocês estavam vendo isso, Carol? É bom mesmo que está gravado, hein, Carol? Fica bonito isso para o final da live. A bichinha tirou a câmera, Alda, que coisa
Constrangeu a menina, Alda, Eu constrangeu. esqueço de da acolhimento câmera. e tal, e é assim que a pessoa termina o negócio. Eu vou cortar isso na edição. Obrigada. Faz Alda, isso. se tu, Mas eu acho que assim, essa coisa do se escutar, né, do estar junto, diz, Malu. se tu me permite, assim, quando tu falou isso, eu pensei que quando eu falava assim, o quanto difícil manter um serviço como programa nesse contexto de pandemia. Mas não só o contexto de pandemia, eu estava falando isso com o Lourdinha no grupo, a gente falou no pessoal, porque eu já escrevi tudo para botar lá no blog e não botei, mas é porque parece surreal, né? Mas é o tempo das coisas que eu estou sem ter, mas assim, é porque o programa não só luta na pandemia, né, para dar essa assistência, luta num contexto péssimo que a gente está, resistindo à questão do cuidado ao usuário de droga. Né? Então, na verdade, a gente vem lutando de todos os lados. É em cima de coisas, tá aberto, entendeu? Eu acho que, Malu, você traz isso que é super importante, porque quando a gente fala da pesquisa que Renata apresenta, né? Quando a gente fala do sofrimento dos professores e professoras, a gente já vivenciava isso antes. Essas desigualdades que vão para o holofote que Poliana traz, é o que a gente está vivenciando, né? O que já era difícil de ser trabalhado, de ser vivido, está sendo mais difícil agora. Foi potencializado com a pandemia, né? Acirrado. É uma intensificação disso. Então, gente, eu queria agradecer muito a presença, né? Dizer que a gente precisa promover mais espaços assim. Aí, Evaldo, é um convite para o Estação Agreste continuar essa parceria com intercambiantes, a gente pensar pelo menos a cada mês ou a cada 2 meses, a gente vai continuar vivendo esses problemas da pandemia. Então, esse espaço de fala, de troca de experiência, isso é muito rico. Então, muito obrigada, boa noite. Obrigada aí às pessoas que muito não bom falam. ver vocês, meu povo, mesmo que à distância. Beijinhos. Saudades. Se cuidem. Tchau, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Beijo, Renata.